Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AutoCast. Aqui o Papo é Saúde, como todos vocês já sabem. Hoje o tema, né, é um tema que está muito em alta aqui no Distrito Federal. Abril de 2023, para poder ser mais exata, que é um surto de gripe que a gente está vivendo, principalmente entre as crianças. E a gente tem uma super profissional hoje para poder falar com a gente sobre esse assunto. Antes de apresentá-la, eu gostaria de pedir para poder se inscreverem no canal, compartilharem com quem vocês acharem que necessita, que vai ser útil essa informação e curtirem também o nosso vídeo. Bom, quem veio bater um papo hoje com a gente é a doutora Priscila Miranda. Eu vou pegar minha colinha aqui, que ela é médica formada pela Universidade de Brasília, otorrinolaringologista formada pelo Hospital Universitário de Brasília, com especialização em rinologia e cirurgia endoscópica nasal, e mestre em rinocinusite crônica, também pela Universidade de Brasília. E eu também posso acrescentar para vocês que ela é uma Barbie linda, maravilhosa. E Salvadora. além disso, é a nossa salvadora da pátria. Sempre quem é mãe de criança e idade escolar aí, sabe bem como é que é esse arrojo. Então, seja muito bem-vinda, doutora Priscila Miranda. Obrigada, gente. Obrigada. Prazer estar com você. Um prazer ter você aqui com a gente. Então, depois da gente te apresentar, eu peço que você se apresente para nós. Conte um pouquinho sobre você, sobre sua vida, sua carreira. Como é que você chegou até aqui? Tá, meu nome é Priscila Miranda, eu nasci aqui em Brasília, né? Eu sou nascida e criada na cidade. Brasiliense. Eu fiz a minha formação acadêmica aqui, né? Então, assim, na escola, eu tinha uma amiguinha que o pai dela era oftalmologista. E eu crescia na casa dela, minha melhor amiga de infância, assim, eu era acostumada a ver as cirurgias do pai dela na hora do almoço. E eu ficava muito encantada com aquilo tudo, e já me despertou esse fascínio pela medicina, né? E eu achava, assim, muito incrível você poder ter conhecimento e transformar a vida das pessoas. Então, eu acho que esse foi o grande incentivador, assim, por isso que eu escolhi ser médica de fato. Então, eu escolhi muito cedo na minha vida, né? Eu sou a primeira médica da família, a gente não tem outros médicos. Essa era a minha próxima pergunta. A gente não tem outros médicos assim no ciclo familiar próximo, né? Minha mãe é psicóloga, meu pai é economista. Então, realmente fui a primeira que se interessou por essa área e seguiu adiante. Que Essa foi legal, essa inspiração. E ela sabe disso? Sabe, eu já falei pra ela. Já O pai dela também. Sabe, já agradeci. A princípio, eu pensava em fazer oftalmologia, né, por causa dele. Aí, durante a faculdade, a otorrino roubou meu coração. Eu posso perguntar o nome dela? É Thaís. Thaís, muito Thaís obrigada. Saraiva. Você é um presente para minha família, tá? Meus filhos. Graças a Priscila, a gente tem salvação. Thaís e o pai dela é o Dr. Sérgio Saraiva. Obrigada, Dois viu? oftalmologistas muito bons. Legal. E aí você entrou e a otorrino É. te abocanhou. Na ali. faculdade, a gente vai claramente vendo o que a gente gosta mais de estudar, o que a gente não gosta tanto. Você tem que dedicar muito, então assim, você tem tempo de ver isso, né? E otorrino é mais pro final do curso. Então, chegou no final do curso, assim, foi paixão à primeira vista. Então você foi a faculdade inteira, Jurando que eu ia ser oftalmologista, tinha Poxa, certeza, olha aí, ó, mas assim, absoluta. graças a Deus, porque também a gente precisa muito desse otorrino. Como E diz a otorrino era o mesmo semestre da oftalmo, assim, que a gente vê na minha faculdade, né? Então, foi assim, foi ao mesmo tempo que eu tive contato com oftalmo e com otorrino. Mas Aí você eu chegou a ficar dividida ou assim, nem isso? Já Não, eu foi gostei direto? muito, assim, na faculdade eu gostei muito. Minha faculdade era forte em otorrino, então acaba que tem um peso nisso, né? Mas eu gostei muito de estudar otorrino, eu gostava da rotina da especialidade, gostava das cirurgias, eu ficava encantada com as cirurgias, encantada que a gente trabalha com o paciente em todas as fases da vida e de todas as formas possíveis, né? Clinicamente, cirurgicamente. Então é uma área muito completa, assim. Você realmente tem o poder de transformar a vida daquele paciente em tudo que você sabia. Eu achei o otorrino uma área que me satisfez nesse sentido. E dentro da otorrino a gente ainda tem algumas subdivisões, né? Tipo, de uma maneira geral, né? Então a gente tem a parte de, vou falar assim, nariz, né? Mas rino, ouvido e orofaringe, né? Vamos dizer. Isso. E aí você foi também para rinoplastia, mas rinoplastia não, rinoplastia. Cirurgia endoscópica funcional, que Uhum. é diferente de cirurgia estética, né? Uhum. Dentro da otorrino a gente tem 8 sub-áreas, então é uma área muito, muito ampla, né? Uhum. A gente
vai subdividindo. Então, tem a parte de ouvido, que é a otologia, tem a de nariz, que é a rinologia, laringe, laringologia. Aí tem outras, otoneurologia, que é de tonturas, ouvido, tem cirurgia estética, tem cirurgia crânio-maxilofacial. É uma área bem grande. áreas aí. A minha área é rinologia, né, que são as doenças do nariz, tanto clínicas quanto cirúrgicas. A gente faz todas as cirurgias nasais, que são por vídeo, a grande maioria, inclusive o acesso à base do crânio. Porque o nosso nariz ele fica logo abaixo do crânio e é uma via fácil, assim, menos trabalhosa de chegar nessa região do que por via externa. Né? Exatamente. Você quer mostrar pra gente? E agora interessante pra gente entender. Uma coisa que as pessoas não, vamos... às vezes não têm muita a noção, né? Vamos lá. Então, vou mostrar pra você. Né? Aqui, ó. Então, aqui, vocês veem que o nosso nariz, a porção que a gente vê, de fato, né, para fora, vamos dizer assim, é uma porção muito pequena, né? Seria daqui para lá. E eu brinco que para dentro, o nosso nariz é um mundo. A maior parte está para fora mesmo. Desculpa, tá para dentro. É isso aí. A maior parte está para dentro. Então, assim, a gente tem toda a cavidade nasal, né? E os seios que ficam ao redor do nariz, são paranasais. A gente tem o seio maxilar, que fica aqui na bochecha. A gente tem o seio frontal, que fica nessa região da fronte. O seio esfenoidal, que fica lá atrás. E o seio etimoidal, que fica nessa região. Então, a base do crânio, ela fica aqui no teto do nariz. E o nariz é uma via de acesso mais direta, vamos dizer, para os tumores e doenças que acometem essa região. Olha só que interessante, né? Essa é uma curiosidade aí para poder a gente mostrar para as outras pessoas, né? Que às Se vezes não fosse isso, teria que ser uma cirurgia por cima, aberta. Sim, a maior aplicação são as cirurgias de hipófise, né? A hipófise, ela fica mais ou menos nessa reentrância aqui do nosso crânio. Antigamente, antes de ter a cirurgia que vinha pelo nariz para fazer esse acesso transesfenoidal, que a gente chama, tinha que fazer um acesso bicoronal, que é por fora, aí tem que afastar o cérebro, fazer uma craniotomia, né? Cortar o osso, afastar o cérebro, até chegar na ou hipófise. seja, muito mais morbidade, Risco muito muito maior, morbidade né? maior. Muito mais, Então, isso revolucionou mesmo as cirurgias de tumores hipofisários, por base de exemplo. crânio, né? Legal. E sobre, vamos falar agora um pouquinho desse surto, assim. O que está acontecendo, Priscila? O que tá chegando? Todo mundo doente. O que está acontecendo? Está todo mundo doente, está todo mundo gripado? Que surto foi esse? A gente tem, assim, classicamente, uma sazonalidade das infecções respiratórias. O que é isso? A gente tem picos, né, da doença respiratória. A gente tem picos durante o outono e o inverno, principalmente. Nos últimos 3 anos, por conta da pandemia, as pessoas ficaram mais reclusas, né, com menos circulação de pessoas, todo mundo de máscara, lavando a mão, escolas fechadas, sem tanto convívio interpessoal. Então, teve uma diminuição da circulação dos vírus normais dessa época, né? E há mais ou menos 1 ano a gente percebeu o maior contato das pessoas. Então, as pessoas, na verdade, estão se reinfectando novamente, depois desse tempo de relativa calmaria, né? Vamos dizer assim. E aí, esse ano, a gente já está com uma vida praticamente normal, né? Em termos de atividade escolar, de convívio social. E é o primeiro outono e inverno. Então, Mas você acha que veio agora, mais grave ou veio mais grave? Veio mais intenso, mais assim. intenso. Porque a gente tinha uma certa imunidade adquirida como sociedade mesmo, né? Das infecções frequentes e tudo. E essa imunidade baixou pela falta de exposição. E aí, de repente, todo mundo se encontrou com todos os vírus circulantes e a imunidade reduzida para eles. Então, é esperado esse pico, né? A gente está vendo na cidade, está vendo no país e deve se manter por um tempo ainda. E tem alguma explicação, Pri, assim, por que nas escolas parece que esse pico é muito maior, assim, a gente vê todas as crianças doentes ao mesmo tempo? É porque é muito fácil de pegar, né, entre as crianças, então é mais fácil ainda. As formas de contágio são as mesmas de outras infecções respiratórias. A gente aprendeu muito isso com o coronavírus, então hoje todo mundo sabe como se pega uma doença respiratória. Sabe que é por gotícula de saliva, sabe que é pela secreção nasal, colocar a mão, alguém tossir na mão, ter contato com outra pessoa colocar a mão na boca. E as crianças fazem isso com mais frequência. Elas ficam mais juntas, elas compartilham mais copo de beber água, talher, brincadeira, cospe na mão, ou tosse na mão, coloca na boca de outra criança. É assim que pega. Normal que a
Logo o Filho sabe picolé, disso. logo o picolé, dá o picolé Papel. para outra criança, um pirulito, uma balinha. Então, assim, são N formas de contágio possíveis, né? E as crianças tendem a ficar mais juntas, com muito beijo, muito abraço. Então, esse contágio, ele acaba sendo facilitado mesmo. E no momento assim, é só a gripe, influenza ou tem algum outro vírus? Ou é tudo junto e misturado? Tudo junto e misturado. Tem os vários subtipos aí. O pessoal fala tudo de gripe, tudo. A gripe mesmo é o vírus da influenza. Mas a gente tem vários outros vírus que eles dão resfriados, né? A gente tem o rinovírus, tem o adenovírus, tem outros tipos de coronavírus, né? O coronavírus, o nome ficou muito famoso pela pandemia, mas já existia outros tipos de coronavírus antes. Tem o parainfluenza, tem o vírus sincicial respiratório, que deu um surto de bronquiolite recente, né? Então, assim, são muitos vírus que dão quadros semelhantes. Nem sempre a gente tem como diagnosticar exatamente qual vírus que foi, mas a título de pesquisa acadêmica, né, que são testes moleculares mais caros, e na prática não muda tanto a nossa conduta e o tratamento. Né? E quais são os principais sinais e sintomas, assim, para a gente poder identificar e ficar, às vezes, né, ter uma reclusão maior dessa criança, ou até da própria adulto? Quais são os sintomas de infecção respiratória, né, de infecções respiratórias de uma forma geral? Congestão nasal, secreção nasal, geralmente uma secreção clara, tipo uma coriza mesmo, hialina. Dor no corpo, né, a gente chama de mialgia difusa, aquele mal-estar, aquela moleza. Pode ter febre, pode ter dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia. Então, são sintomas, assim, principalmente relacionados à via aérea superior. Às vezes, pode ter algum sintoma gastrointestinal. Alguns vírus atacam em conjunto, via aérea superior e via gastrointestinal, com dores abdominais e diarreia, principalmente. Esse também está circulando por aí, né? Que a gente ouve falar lá na escola dos meninos. Crianças com, às vezes, até vômito também, né? Vômito, diarreia e sintoma gripal. É muito comum essa associação. E aí, nesses casos, qual é a orientação? Assim, leva ao médico, espera algum sinal mais grave, deixa essa criança em casa, né? Usa máscara, quais são as principais? Tem que correr para o hospital? Como é que é? Não lotem os pronto-socorros que não precisa. Isso. O ideal é a gente assim, agir antes, né? Prevenir que a criança pegue infecção viral. Como que a gente previne? Com a gente chama de etiqueta respiratória. Então, é lavagem de mãos, evitar tossir, espirrar na mão ou na frente dos outros, evitar contato das mãos com a boca, porque a gente sabe que está sujo. E se aconteceu de pegar, se a criança já está doente, o que você pode fazer? A primeira coisa é lavar muito o nariz, porque você tira a carga de vírus e bactérias locais e diminui a inflamação. Então, lavagem nasal básica. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa lavagem. Vamos ensinar Vamos melhor ensinar. a fazer. Então não é só o alívio do sintoma da congestão nasal, né? Fora o alívio, então tem isso aí. Tem a de carga reduzir a carga viral e a Excelente. secreção, que é propícia para a infecção bacteriana no segundo momento. Então, lavagem nasal Ela é sempre. terapêutica mesmo. Ela é preventiva e terapêutica, as duas coisas, né? E no começo são sintomáticos, né? Remédios sintomáticos que visam só controlar os sintomas. Se a criança tiver febre, vai dar um antitérmico. Se a criança tiver dor, vai dar um analgésico. E observar. As infecções virais, por definição, elas são autolimitadas. O que é isso? O corpo vai cuidar e elas vão encerrar o ciclo delas, sozinhas. Em quanto tempo, mais ou menos? 5 a 7 dias, tá? É o que dura uma infecção viral. A febre da infecção viral, ela não costuma ser tão alta, em geral até 38 graus, mas pode passar de 38, sem significar uma piora, né? E ela dura em geral 3 dias. Então, quando que deve levar a criança no pronto-socorro, de fato? Algum sinal de gravidade, eu vou explicar mais pra frente o que são, uma febre que dura mais do que 3 dias, a criança muito prostrada, muito diferente do habitual e sem resposta às medidas iniciais que foram feitas. Que é o quê? A lavagem nasal e os sintomáticos. Então, aquele quadro mais arrastado, que não melhora, então os pais já ficarem alertas aí sobre isso. Sim, mas evitar de ir no pronto-socorro a qualquer momento, assim, na verdade, nesses sinais iniciais, né, que são, entre aspas, mais leves, porque também, assim, vai no pronto-socorro, você pode até adquirir uma outra infecção um pouco mais grave, né, então, assim, muita calma, ter
Eu brinco que os pais levam no pronto-socorro as crianças com uma gripe, saem de lá de presente com uma sinusite, uma pneumonia, né? Então, claro que tem a exposição. Os primeiros 3 a 5 dias não tem necessidade de você sair correndo para o pronto-socorro, porque as medidas vão ser essas, né? E no pronto-socorro você vai ter contato com outros pacientes que estão iguais ou já num estágio mais avançado, podendo contaminar seu filho. E como não tem como a gente saber exatamente qual vírus que foi, a gente tem uns 10 circulantes, vai que você leva o seu filho no pronto-socorro por um vírus e lá ele adquire outro, né? Então não vale a pena a exposição. Você tem que pesar risco-benefício. Porque às vezes a gente fica meio desesperado, né? Quer logo, mas tudo bem. Agora tá todo mundo calmo. E o bom é que tem muito filho, né? Que aí tem que tomar aqueles cuidados para tentar não passar de um pro outro, né? Você falou, reforçar as medidas, deixar aquela criança mais separadinha. Lá em casa, por exemplo, são 3. Aí coloca um no quarto, fica lá. E a gente tenta, assim, né? Pra não contaminar a família inteira, porque aí 2 meses todo mundo doente. Porque aí um vai passando pro outro, aí dá tempo de um curar e o outro reinfeccionar ele, aí infecciona os pais. Então, assim, tem uma criança em casa doente, vai buscar, na medida do possível, isolar aquela criança. Isolamento respiratório, claro. Isso, tá, gente? Não é trancar a criança. Não é trancar, deixar dentro do quarto, colocar comida ali debaixo da porta. Não é isso. Gente, pelo amor de Deus. Mas assim, não vai botar a criança pra dormir com o irmãozinho. Porque aí vai tossir a noite inteira na cara do irmãozinho. No dia seguinte o irmãozinho vai acordar doente. Não vai compartilhar talher, compartilhar copo. Todo mundo beber no copo que aquela criança bebeu. É assim que as infecções são transmitidas dentro de casa. Em irmãos é muito comum, né? Porque é difícil de conseguir isolar completamente. Então, assim, chegou com uma criança doente em casa, você pode fazer com as outras. Além do isolamento, né? Procurar já lavar mais o nariz e reforçar a alimentação, reforçar o sono, medidas gerais de imunidade que a gente, às vezes, passa batida, se deixa relegado no segundo plano. Legal. Bom a gente ter atenção para isso. Essas infecções virais, elas também acabam sendo uma porta de entrada para as infecções bacterianas. Elas propiciam o surgimento, como você falou, de uma sinusite bacteriana. E aí a lavagem consegue eliminar esse risco, diminuir esse risco. Eliminar é uma palavra forte, mas assim, a infecção viral, ela predispõe uma infecção bacteriana. Porque a bactéria chega em contato com aquela mucosa que já está doente, já está inchada, já está com mais secreção parada, e encontra assim um prato cheio para se fazer, para né? se instalar, crescer. Então, uma infecção viral bem cuidada e bem tratada diminui bastante a chance de evoluir para uma infecção bacteriana. Isso é 100%? É só tratar bem, que nunca vai ter infecção bacteriana? Não, porque sabe que não. Que mesmo fazendo tudo isso, a bactéria às vezes consegue evoluir, consegue se desenvolver. Mas adotando essas medidas, você reduz bastante essa evolução para uma infecção bacteriana. Tá, e quando suspeitar que uma infecção viral está virando ou já virou uma infecção bacteriana? Então, assim, a infecção viral, ela vai ter sintomas, no geral, mais brandos e mais curtos do que uma infecção bacteriana, né? Eu falei para vocês que a infecção viral, ela dura de 5 a 7 dias. Então, se a criança está há 2 semanas encatarrada, que não resolve, a secreção não está mais clarinha, como era a infecção viral, já é uma secreção amarelada, esverdeada, grossa. A criança teve febre persistente por mais do que 3 dias, já tem que ver o que está acontecendo. Se fosse só uma infecção viral autolimitada, já tinha dado tempo dela terminar e os sintomas não estariam tão intensos e tão arrastados. Então, suspeitar esses 2 casos, principalmente. E vocês diagnosticam como, assim, que passou, tem algum exame específico, alguma coisa que faça no consultório, ou tem que pedir um exame, furar, colher sangue? O principal exame é o exame físico, né, o que a gente faz no consultório. Por isso que é tão importante que a gente examine de fato a criança, porque no exame físico a gente vê se o tipo de infecção é viral ou bacteriana, né? Tem achados sugestivos de cada infecção. Então, o otorrino vai fazer o exame do nariz, da garganta e do ouvido por fora, né? E se a gente não conseguir ver bem, a gente tem exames endoscópicos, que são por vídeo, que a gente vê toda a cavidade nasal. Lembra que eu falei para vocês que o nariz, ele é pequenininho, a parte pequenininho, essa parte que fica por fora? Então, no consultório ou no pronto-socorro, a gente vai conseguir ver mais essa partezinha aqui, né? Para eu ver uma secreção que está instalada aqui
gotejando na garganta, a gente faz uma videonasofibroscopia. É esse exame endoscópico, né? Aquele caninho pretinho que vai colocando. Que vai por dentro do nariz, né? Isso no nariz. Na garganta, a gente faz a oroscopia, né? Que é um abaixador de língua e uma luz frontal, a gente faz no consultório. E se precisar ver a laringe, que é essa região mais aqui embaixo, a gente faz uma laringoscopia. Então, no geral, o exame clínico no consultório consegue direcionar diagnosticar e direcionar o tratamento. E se precisar, a gente faz exame de sangue e raio-x de tórax, dependendo da evolução e da gravidade do caso, principalmente. Mas no primeiro momento, não. Não é para sair fazendo raio-x de todo mundo. Tomografia, gente, né? pelo amor de Deus. Raio-x ainda tá bom. Eu vejo todo mundo querendo. Toma uma tomografia. Qual que é o problema do raio-x da tomografia? São exames que têm radiação, né? E a radiação vai sendo cumulativa ao longo da sua vida. Então, hoje você é nova, recebeu pouca radiação, mas você com 80, 90 anos, olha o tanto de radiação cumulativa que você teve, né? Isso pode, a gente não sabe o que pode desenvolver. Pode desenvolver tumores, não tem necessidade de ficar se expondo a esse risco. Só quando necessário. Se tem exames inóculos que dão respostas melhores até, né? A gente não usa raio-x para gripe, não usa raio-x para sinusite, nem em adulto, nem em criança. É um exame que não tem utilidade nesse sentido. Então, pais, né, manter a calma, né, que o exame físico, o exame clínico, ele dá conta. E aí, Pri, né, Pri porque é minha amiga, gente. Pri porque já é minha amiga, então já temos intimidade. Mas a gente estava conversando aqui também sobre a questão da resistência bacteriana, resistência aos antibióticos, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, desse panorama. Isso é um problema muito grande na nossa sociedade atual e, assim, é um problema que não tem muita solução e a gente, com a informação que as pessoas têm, e tende a ficar pior. Qual que é o problema? As pessoas querem usar antibiótico muitas vezes sem necessidade, em doenças virais, por exemplo. Então tem o problema da automedicação ou da medicação errada. Então você usa, eu brinco que assim, é um tiro de canhão para matar uma mosquinha. Aí nesse tiro de canhão você está fortalecendo alguma bactéria que estava ali, que da próxima vez já não vai funcionar com esse antibiótico, né? Então, assim, o uso indiscriminado de antibiótico causou isso. E com a atual ansiedade das pessoas e essa falta de critérios para entrar com as medicações corretas, a gente não consegue enxergar uma melhora nisso, tende a piorar. Então, tem que ter e aí cria bactérias mais fortes, antibióticos mais fortes, e onde que isso vai parar? E a gente não cria antibiótico todo dia, gente. Então, assim, tem que ter muita parcimônia na hora também de escolher qual antibiótico e quando iniciar, né? Quando utilizar e se utilizar. Sim. E a pandemia teve alguma coisa a ver, assim, com essa questão dos antibióticos, assim, mexeu em alguma coisa? Mexeu. Por dois motivos, né? A pandemia diminuiu os insumos de alguns antibióticos, então muitos laboratórios estão sem o substrato, o insumo para fazer o xarope, e isso provocou uma diminuição da produção. E agora, com esse aumento da demanda, a gente tem um desequilíbrio, né? Tem pouca oferta de antibiótico e muita demanda. E aí alguns antibióticos sumiram do mercado, né? Eu acho que tem alguma mãe de criança que conseguiu um antibiótico assim, facinho, de primeira, nesse período todo, me dá o telefone, me fala onde que foi. Não, tô precisando, né? Porque assim, todo mundo passou muita dificuldade. E a gente, como profissional da saúde, também. Por quê? Tem um antibiótico certo para eu usar. Se ele está em falta, eu vou ter que ir para uma segunda opção, talvez mais forte. E aí eu fico suscetível a induzir uma resistência bacteriana. Contra a minha vontade, porque eu queria usar antibiótico. Então, isso com certeza impactou na nossa prescrição, no tratamento que os pacientes recebem. A pandemia realmente ela impactou não só na questão do Covid, mas de uma maneira geral, assim, em várias outras afecções, né? Não só respiratórias, mas imagina, a gente está falando de antibiótico para infecção respiratória, mas ele é utilizado para várias outras coisas, né? Então, realmente, a gente ainda está sofrendo aí as consequências dessa pandemia. E aí, chegamos assim, vamos lá para nossa lavagem nasal, aquela que eu me afoguei, gente. Eu queria falar que eu sei resolver eu preciso aprender porque eu me afoguei, então, por favor, me ensina. Esse é o momento tchau, ponto máximo do nosso podcast hoje. Aquele que, assim, está resfriado, vale a pena. Eu tava até falando, assim, que tem um filho de um amigo meu,
amiga minha, na verdade, que tem 5 anos, gente, maravilhoso. Ele vai lá, já chega lá, faz certinho, lindo. E aí a tia que foi lá se afogou. Então, assim, realmente eu preciso dessa aulinha aí. Lá em casa tem 3 aluninhos aqui, ó. Gente, eles fazem direitinho. Às vezes eu nem mando. Eu chego em casa e já tô lá com umas lavando. Eu falo, filmar isso, mandar pra você. Parabéns. Não, criança que já cresce lavando o nariz vai ter muito menos infecção e acha muito natural. A nossa geração não recebeu essa orientação, esse treinamento quando a gente era criança. Ninguém nunca me ensinou a lavar o nariz, não era uma prática difundida, né? Não era uma coisa que a gente... Não. Então nós adultos da nossa geração, a gente tem essa dificuldade que a gente tem que ir quebrando e mostrando para as crianças que pode ser natural, prazeroso e realmente deixar o nariz com mais saúde. Tanto para infecção aguda quanto para crônica. Aí que idade, assim, que a gente já começa a fazer? Desde bebê? Desde bebê. Um dia de vida. Um dia de vida. Ok. Aí a gente tem técnicas diferentes e volumes diferentes para cada idade, né? Mas assim, todos os pacientes, todos os narizes humanos, eu brinco no consultório, têm que ser lavados, né? Alguns vão precisar com mais frequência do que os outros, mas o nosso nariz ele foi feito para produzir secreção e para ser limpo essa secreção. E quanto mais contato a gente tem com outras pessoas, com o ambiente, com poluentes no ambiente, né? Fumaça, poluição, poeira, mais o nosso nariz tem que ser limpo. E todo mundo que vive em cidade já acorda nesse ambiente. Então, vamos lá, preciso aprender. Então, vamos pegar aqui nossos apetrechos. Peraí, vamos pegar os apetrechos. O que você precisa, Priscila? Bom, então eu vou ensinar a lavagem que a gente chama de alto volume, né? A gente tem vários tipos de lavagem. Tem de baixo volume e a de alto volume. Cada uma tem a sua indicação específica. Eu vou indicar a de alto volume, que é a que a gente mais usa e mais recomenda nessas infecções agudas. E que agora nós já temos o soro, né, o insumo necessário para a lavagem nasal. Vamos lá, Priscila, continua. Então eu vou ensinar a lavagem de alto volume, tá? Que é uma que a gente usa bastante. Ela pode ser feita com a seringa, aqui é uma seringa de 20 ml. Tem seringas pediátricas, que são de 10 ml. E eu gosto muito dessas que vem com bichinho, esse aqui é do Super-Homem. Porque torna mais lúdico, a criança quer lavar. Tem do golfinho, tem do unicórnio. Aí tem esse dispositivo aqui para colocar no vestíbulo nasal, para não machucar o narizinho da criança. Então, assim, essa daí é propício para a idade dos bebezinhos. Isso, para lavagem nasal mesmo em criança, a partir de 2 anos. Essa é a partir de 2 anos. Aí, de 5 ml mais ou menos, é a partir de 1 dia, recém-nascido, assim. E a gente tem as garrafinhas, né, de alto volume. A gente tem várias no mercado agora, tem algumas americanas, tem 2 brasileiras, está sendo lançada uma terceira. Então, todos têm o mesmo objetivo. Lembrar que na lavagem nasal, o nosso nariz, ele não é para cima, né? A gente vê o nariz aqui por fora e acha que ele é para cima, mas o nosso nariz, ele é para trás. Então, o nosso nariz, ele é paralelo ao céu da boca. Se você for lavar com uma seringa, você não vai colocar a seringa para cima, você vai colocar a seringa para trás. Nesse sentido aqui. É um erro comum das pessoas. Eu acho que foi por isso que eu me afoguei, então, né? Você fez com a seringa? Não, eu fiz com a garrafinha? volume. Mas eu acho que eu vou explicar os próximos erros. Mas assim, se você jogar pra cima, o soro vai bater aqui e vai te incomodar muito, tá? Ele é pra trás. Então é paralelo ao céu da boca. Eu vou ilustrar pra vocês como é que a gente faz com a garrafinha, tá bom? Quando você compra a garrafinha, vem alguns sachês pra você misturar, tá bom? Esse aqui. Você mistura com água filtrada e faz o seu soro. Quando acabar, você pode abastecer com soro fisiológico, comprar mais sachês ou fazer a sua mistura caseira, que é com água filtrada e sal, tá bom? Quanto de sal? É uma colherzinha de café de... Aqui, ó. Isso, vou dar pra você. Uma colherzinha de café. É aquela menorzinha do faqueiro. E é o sal chique, hein? E é o sal rosa de Himalaia. É o sal chique. O sal iodado, ele irrita um pouco a mucosa, tá? Então, ó, eu deixo lá em casa, essa é a minha, inclusive. Eu deixo lá em casa assim, eu deixo já com uma colherzinha, que é a medida, uma colher de café rasa de sal. Mais ou menos um tanto assim. Nessa quantidade de para água. 240 ml de água, que é o que tem a garrafinha, tá bom? Isso vai dar mais ou menos uma concentração do soro fisiológico, que é 0,9%. Lembrando, mais uma vez, água filtrada, Água né? filtrada. E, gente, deixem o sal diluir, tá? Por experiência própria. Como é que eu faço isso em casa? Eu gosto de botar o sal e aí eu boto a garrafinha sem esse biquinho aqui
no micro-ondas, dessa forma, para aquecer uns 10, 15 segundos. Por quê? Ajuda o sal a diluir melhor e fica um pouco mais próxima da temperatura do corpo. Então é mais agradável de lavar e sai mais secreção, tá bom? Essa aqui não tá, né? Aquecida, mas vai dar certo. Vai ser todo... Quem não faz ao vivo aqui. Agora é a forma. Quem sabe faz ao vivo. Muita atenção. Me dá já os... Será que eu posso pegar? Então, assim... Ops, peraí, vamos lá. Puxa forte aí. Se você quiser ensinando, eu pego pra você. Pode pegar. Então, assim, essa garrafinha, quando você apertar, ela vai sair um fluxo contínuo de soro, tá bom? O objetivo é vedar o nariz com essa boquinha. Você vai deixar o soro entrar por um lado e sair pelo outro, tá? A posição correta para você lavar é inclinar a cabecinha um pouco para frente e você pode virar o lado que vai sair o soro um pouquinho para baixo, tá bom? Você vai abrir a boca para aliviar a pressão que vai para o ouvido e você vai prender a respiração enquanto joga. Se você não prender a respiração, se você, pelo susto, quiser inspirar junto, você vai ter a sensação de afogamento, tá bom? Então, inclinou para frente, vira a cabecinha, veda a narina com esse aqui e prende a respiração. E aí o soro vai entrar de um lado e sai pelo outro, tá bom? Tá bom. Querem ver? Eu tô apreensiva. Já estamos aqui. Já estou Já apreensiva. Vamos tirar aqui as cores, vou Pronto. deixar preparado. Quem sabe faz ao vivo mesmo. Ó, inclinei, virei, vedei. 1, 2, 3 e... Nossa, gente, será que um dia eu vou conseguir? Plena e estilosa. E não se sujou, não molhou. A maquiagem tá intacta, gente. A maquiagem tá Já tem intacta. uma técnica. Mesma coisa do outro lado. Vira, encosta. Parece muito fácil, gente. É fácil, gente, é fácil. Palmas, olha. Depois que lavar, você pode fazer uma pressão leve para suar, assim, sem apertar nenhum dos lados. Por quê? Quando você assoar, ainda vai ter soro no seu nariz. Se você aperta um dos lados e faz aquela força, você pode jogar soro pro ouvido. Você vai sentir um desconforto no ouvido, dói. E se tiver catarro no nariz, você levar pro ouvido, faz uma otite, tá bom? Então depois que lavar, só faz a força pra suar de leve. sem apertar, tá bom? Aí entendido. Esse erro eu já cometi. Tá vendo? E eu achava que eu era especialista da lavagem. Sempre tem uma coisinha que a gente pode aprender mais, né? Sempre. Não, eu adorei, gente. Olha. E a pessoa é plena até pra lavar seu nariz, gente. Eu lavo, assim, vai água no olho, vai A maquiagem água no está rosto. intacta. Intacta, perfeita. Deixa eu só acabar de... Tá, pronto. Não, eu vou tentar, mas não hoje. Tá. Porque E depois eu quero seu testemunho, se você conseguir fazer exatamente. sem se Vai ter que afogar. filmar. Tá bom. Vai ter que filmar, mandar pra Não, gente, quando as mães me mandam... E as crianças gostam de lavar, porque não tem nada que machuque elas, então elas ficam mais independentes. Aí as mães me mandam um vídeo da criança lavando e vira, e sai o catarro, ela fica feliz. É a coisa mais linda do E mundo. às vezes evita, de entrar com antibiótico, né? Então assim, a Sim. gente consegue evitar uma conduta mais invasiva, vamos dizer assim, né? Lá em casa, assim, já mudou nossa vida. Inclusive, assim, a cor da secreção. Eles já chamam, mamãe estava dessa cor. Já falo, Aí tava você amarela, coloca a tava criança para branca. participar da saúde dela, da evolução dela e do cuidado dela, é uma coisa muito legal. Você dá autonomia e dá responsabilidade para a criança. Fala assim, olha, você está doente, se não fizer isso, você não melhora. Então a criança vai crescendo com essa informação e com esse aprendizado. Antibiótico, o medo, lá em casa tem esse negócio, assim, ai meu Deus, não quero tomar antibiótico. Então eles correm, lavam várias vezes ao dia e realmente tem uma resposta. A gente consegue evitar, né? E a criança que cresce acostumada a lavar é muito diferente, porque ela acha isso natural, né? Sim. Você não vai achar que é um sofrimento. Tem muito pai que cria um bloqueio na criança, porque ele não consegue fazer. Aí ele fala, nossa, coitado do meu filho, não vou fazer isso com Essa sou ele. eu. Não vou E eu nem afogar tenho ele. Pois é, não faça isso. Essa sou eu. Tem hora que eu tô falando da lavagem pra criança, aí a mãe no consultório fala, tá,
tadinha. Gente, eu nem tenho filho, mas eu tô me identificando com tudo. Então, assim, tudo é questão de costume, né? A criança não gosta de tomar banho, não gosta de escovar o dente. Ela cresce acostumada a tomar banho, acostumada a escovar o dente. Ela vai entender que a lavagem feita corretamente é uma coisa boa, né? Quais são os maiores erros na lavagem? Não usar sal. Eu brinco com os pacientes que é uma vez só, que você vai esquecer. Que arde. Eu conheço uma pessoa que fez isso. Tá lá no chuveiro, tá lá no chuveiro, fala, deixa eu experimentar aqui, aí bota lá no chuveiro, arde muito, né? Nossa, não recomendo, tá, gente? Não faça. Fazer com sono gelado, então tirou da geladeira, coloca, arde. Assim, não é que arde, dá uma... Parece que você afogou mesmo, assim, porque entra uma temperatura muito gelada e faz uma vasoconstrição da mucosa. Então, às vezes, dói, tá? Por isso que é pra aquecer um pouquinho o soro. Não deixa quente demais, né? No máximo 10 segundos. Uma boa técnica é testar na mão igual a madeira, tá bom? Tem que estar confortável na mão. E fazer na posição errada. Então, nunca pode ser feito assim, né? Especialmente assim. Por quê? Porque senão você joga o soro pela gravidade pro ouvido. Você tem que inclinar um pouquinho Tem que inclinar para frente para tirar essa comunicação da tuba auditiva, né? Colocá-la mais para cima e mais para fora e tentar evitar um pouco isso. Nós estamos chegando aos nossos momentos finais, você passa muito rápido, né? Eu sei disso. Mas, então vamos só recapitular aqui, né? Então a gente está vivendo, né, esse surto de gripe. Quais são as principais recomendações, então, para os pais, né? Porque a gente é mais em criança, né? Então, assim, quais são as principais recomendações, as dicas? Primeira coisa, lavagem nasal para evitar a crise e quando a crise começar, para deixá-la mais curta e mais branda, né? Sintomáticos no começo, então observar, febre até 3 dias é normal, pode ser uma febre até uns 38, 38,5, coriza é normal, dor de cabeça, congestão nasal, moleza no corpo, bom? Evitar o contato da criança com outras crianças, se possível evitar que mande para o colégio e evitar o contato em casa, senão você vai propagando aquela infecção viral, tá? Os pais costumam pegar muitas infecções também, então os cuidados valem para eles também. Eu brinco que os pais têm o mesmo nariz das crianças, é a mesma raça, né? Só que eles cuidam só do nariz das crianças e não cuidam deles. E realmente procurar o serviço de saúde num sinal de gravidade, né? Uma febre persistente mais do que 3 dias, sem melhora com as medicações iniciais, a secreção mais amarelada, esverdeada, ou a criança muito prostrada, muito caidinha, com dificuldade respiratória. Idealmente, evitar os pronto-socorros, porque vão estar muito cheios e vai ter risco de ter contágio de outras infecções, e procurar os consultórios, as clínicas, com menor volume de paciente, para evitar a exposição. E tem alguma forma de prevenção, algum ato de prevenção que seja altamente eficaz, alguma vacina? A lavagem nasal, né, que é o principal que a gente fala, os cuidados de imunidade gerais, né, que é um sono de qualidade satisfatória, uma alimentação equilibrada, brincar no sol, as crianças não brincam mais no sol, não tem vitamina D adequada, né? Seguir o calendário vacinal, agora a gente já está com a vacinação da gripe. A gripe são 4 cepas de influenza que são responsáveis pelos quadros graves. Então a gente consegue diminuir muito a internação hospitalar, internação em UTI, vacinando para a influenza, tá? Já começou o calendário vacinal da gripe, já pode vacinar as crianças. Todo ano tem que ser renovada, porque eles pegam as cepas mais comuns do ano anterior para atualizar a imunidade. Nesse ano a gente vai ter H1N1 e H3N2 na vacina, que fez muitas infecções no ano passado. Que é a chamada quadrivalente. Isso, a quadrivalente. São 2 cepas da influenza A e 2 cepas da influenza B. Esse previne os casos graves, né? Sim. Mas esses quadros leves, eles ainda podem acontecer, que a gente pode prevenir dessa forma que você falou, né? Priscila, muito, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, esclarecido muitas coisas, me ensinado a fazer a lavagem nasal. Temos esse desafio agora, você tem que fazer sem afogar. Vamos postar esse vídeo. Aguardem, tá? Fez um compromisso aqui com todo mundo. Ai, meu Deus, pra Vamos postar, eu vou filmar. Pode deixar. Os erros de bastidores, né? Tudo bem. Mas muito obrigada mesmo, foi perfeito, foi muito bom, foi muito esclarecedor todas essas informações, né, que você trouxe aqui pra gente hoje. Muito obrigada.
Obrigada a vocês pelo convite, fiquei muito feliz de vir aqui conversar um pouquinho e dar mais dicas, mais informações, né, para todo mundo cuidar melhor da saúde, que a gente quer. A gente super agradece a doutora Pri. Agradecemos a você que ficou com a gente até agora. Se você conhece alguém que precisa ver esse conteúdo, algum pai e mãe desesperado, alguém que está sofrendo aí com a gripe, sinusite, envie esse vídeo, deixa o seu like aqui, curte, comenta, compartilha. E Pri, deixa o seu Instagram, por favor, para quem puder te seguir. Meu Instagram é @doutora.priscilaotorrino. Lá tem algumas dicas sobre lavagem nasal, sobre algumas dicas de saúde, de infecções respiratórias, vocês podem conferir também. Muito bem. Excelente o Instagram dele, gente. Isso, continuem conosco e acompanhem aí as próximas dicas que a doutora Pri vai dar, viu? Um abraço. Um abraço.